Faltou gravar. Então, mas aí eu quero retomar, né, o que eu estava falando e agora tentar ser um pouco mais sistemático, né? Nem sempre eu consigo, mas enfim, quer dizer, o sistema da língua, né, que não é o da linguagem, ele tem uma série de normatividades, mas na verdade ele é um repositório que vai se alterando também conforme os usos, né? Ou seja, o sistema da língua não é fixo, embora as regras de combinação etc permaneçam, né? Não fica mudando toda hora, pelo menos, ou mudem bem pouco, os usos vão alterando o próprio sistema, né? Quer dizer, certas expressões que nem se usava há 10 anos, hoje se usam, e pior ainda, há 50 anos, né? Quer dizer, o sistema da língua também muda, ele é mais estável do que o sistema de uso, né? Do que os usos, na verdade, né? Mas ele também se altera. E, de certa maneira, ele condiciona o uso, né? Em um dado momento histórico, eu posso dizer certas coisas, não outras. Quando nós vimos lá aquele exemplo, né, do retardado e não com, com problemas de compreensão, digamos, né, com dificuldades especiais de compreensão. São formas diferentes de dizer, né, que estavam lá na língua, mas quer dizer, o sistema, de certa maneira, condiciona, né, porque embora ele tenha retardado para ser usado, em um dado momento, o retardado pode ser aplicado a pessoas que não alcançaram uma pretensa ordem de desenvolvimento, né, que não conseguiram acompanhar exatamente, mas no outro ele pode ser usado apenas para, não para a pessoa, mas para processos, por exemplo, dizer, o processo retardou, a pessoa, quer dizer, o ônibus retardou, a barreira retardou o ônibus, alguma coisa assim, né? Sabe, esse tipo de coisa. Então isso aí é interessante, né, porque é isso provoca alterações diversas, né, que a gente, como tradutor, tem que levar em consideração. E, na verdade, essa coisa da sociolinguística, de que quando se usa não a mesma palavra, quando se usam palavras diferentes para designar a mesma coisa, elas têm o mesmo peso, na verdade, é recusada desse ponto de vista de Bakhtin, porque, na verdade, se a palavra indica a entoação avaliativa, o peso que tem para a pessoa naquele contexto, isso também vai ter influência. Então, por exemplo, se a pessoa do Nordeste, né, vai para o Sul e aprende uma palavra específica lá, mas ela sistematicamente usa a palavra do Nordeste, não aquela equivalente lá no Sul, de certa maneira ela está assumindo a posição, né? De certa maneira ela está assumindo a posição de manter pelo menos certos traços identitários, né? Não quer dizer que ela não esteja integrada no Sul, mas quer dizer que ela conservou certas coisas que para ela devem ser, de alguma maneira, relevantes, né? Claro que nem tudo ela conserva, também nem tudo ela muda, né? E daí, como as posições sociais relativas diferem, as avaliações sociais também vão diferir. Então, se a gente for pensar, na verdade, a grande questão é o contexto, né? O tradutor, que tem uma posição bastante peculiar, né, na verdade percebe esses textos na língua que ele está traduzindo, e aí ele tenta reconstituir os sentidos na língua dele, né, seja lá qual for, pensando em como realizar o encontro entre o projeto enunciativo do autor do texto dito original, né, do texto de que ele partiu, e o que ele sabe da avaliação e da recepção ativa desse projeto no contexto de tradução do livro. Então, o contexto vai condicionar bastante a maneira como ele vai dizer esse mesmo, né? E aí, exatamente, por isso que tem as minhas duas frases. Uma que não se traduzem só textos, mas essencialmente discursos, né? O que envolve, claro, a materialidade do texto, mas não se restringe a ela. E que a ideia de que traduzir é dizer o mesmo ao outro, né? Porque as palavras e textos não podem ser simplesmente traduzidos sem a gente considerar o discurso. Porque sem discurso as palavras, na verdade, são meio vazias, né? Há trabalhos de análise cognitiva que dão um texto que é perfeitamente compreensível, que descreve um processo, mas ninguém diz que processo é, e usam-se palavras genéricas, não se dá o título nem nada. Aí a pessoa vai lá e entende perfeitamente o que o texto diz, mas aquilo não tem validade nenhuma, até que a pessoa vem e diz, não, esse texto está descrevendo como fazer, sei lá, boneco de neve. Aí, nesse momento, a gente vê que o texto que repetia várias vezes a substância, 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 a gente pode substituir todas as instâncias de substância por neve. Né? Claro, esse é o texto artificial para provar a tese, ele não é um texto normal. Né?
Mas a ideia é essa, ou seja, na verdade é levar o exagero para poder provar que, no fundo, se eu entender todo o texto, mas não souber quem está falando para quem, eu não posso entender, na verdade, o texto. Mas de que posição se está falando e para quem se está falando, é praticamente impossível, né? Um exemplo que eu gosto de dar, né, nas minhas aulas é assim. Perdão. O Coni, Carlos Heitor Coni, uma vez escreveu um texto que tratava de gestores e gestantes, né? Falava de gestantes e falava de gestores, né? E, na época, ele era perfeitamente compreensível. Hoje, se eu der esse texto para vocês lerem, vocês vão achar muito estranho, porque ele está falando que os gestores e as gestantes sempre tiveram relações ao longo da vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isso parece uma coisa genérica, que não diz nada, mas tem que pensar que ele escreveu na época que agora, de novo, o atual presidente do Senado, Renan Calheiros, estava envolvido num escândalo aí com uma amante, ou uma das amantes, não sei bem, estava envolvido aí num escândalo com uma amante, né, que estava grávida, gestante, e ele era, portanto, um gestor. Ou seja, na verdade, gestante e gestor aí estava designando pessoas específicas, e era uma crítica de um jornalista, né, ao comportamento de um dado político, né. Bom, na época em que isso tinha alguma importância, né. Então, e aí até a história, né? O São Jerônimo, aquele que eu falei, né? Ele falou das ênfases do conjunto. Eu falei as ênfases do todo, mas na verdade são as ênfases do conjunto. E disse que ele não traduziu palavra por palavra, né? Então a gente tem que, como tradutor, respeitar o espírito do texto e da cultura de partida, porque tem um jeito específico de pensar culturalmente, né? E de escrever, claro. E por isso a gente tem que também respeitar o espírito, não por isso, e também temos que respeitar o espírito do texto e da cultura de chegada, né, que é mais ou menos a maneira mais complicada de dizer aquilo que eu já disse, que eu tenho que adaptar o dizer do autor, que está falando para certos interlocutores, para outros interlocutores, aos quais ele vai falar através de mim como tradutor. Né? E é o que eu disse, que a posição é excelente, né, para entender o que é significação e sentido em Bhakti, né? A significação do texto está lá e eu vou entender o sentido dele quando eu souber quem está escrevendo, que livro é esse, sobre que assunto, de que posição está falando, etc. E eu vou criar sentido na outra língua no momento que eu reconstituir exatamente essa parte, né? Eu vou falar exatamente essa parte, né? Quer dizer, se a gente pensar com Bhakti, é uma atividade em que fica mais clara a influência do outro na atividade do eu. Porque o texto do tradutor tem que respeitar o texto do autor, mas não pode ser o mesmo texto, porque com base naquele, e num contexto distinto, ele é moldado por outras relações enunciativas. Então, traduzir tem que ser, nesse caso, dizer o mesmo de maneira compreensível para os outros do tradutor, né? Que não são os outros do autor lá do texto de partida. O autor do texto de partida e o público desse texto... O autor do texto de partida tem que ser respeitado, mas também o público do texto de chegada tem. Eu tenho que trabalhar para esses dois senhores, eu não posso servir a um só, eu tenho que servir os dois. E isso não se pode fazer só traduzindo palavras, né? A gente pode, em vários casos, trocar palavras, como eu disse, dei até um exemplo, a fim de criar sentidos, né? A fim de criar sentidos correspondentes, já que mantendo aquilo lá do Jerônimo, mas ênfase do conjunto, né? Quer dizer, o trabalho do tradutor, então, é um trabalho bastante autoral, é um trabalho de reenunciação, mas uma reenunciação que, portanto, cria novos enunciados, já que os enunciados não se repetem por definição. E aí eu ia falar uma coisa interessante que eu disse, né, que o Fiorin, não disse do Fiorin, eu disse que um aspecto interessante dessas coisas é que a gente precisa, para enunciar, mobilizar uma série de coisas. E o Fiorin meio que resumiu isso, né, em 7 itens, que na verdade eu vou ler, porque eu não poderia lembrar mesmo. Deixa eu pegar aqui, peraí. É preciso saber manejar o aspecto formal da língua, seus sistemas e seu léxico, ou seja, conhecer o sistema da língua. Tem que saber estabelecer sequências de eventos, abordar temas e tratar deles com vários recursos expressivos, tem que ser capaz de argumentar de alguma maneira, não precisa usar argumentação no sentido formal, tem que seguir as normas específicas
do meio do enunciado, como aqui, por exemplo, eu estou falando para um vídeo, né? Estou falando num vídeo que estou fazendo um vídeo de mim mesmo, falando, eu tenho que levar isso em conta, eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Agora que eu vou ler, eu estou explicando, porque aí eu não olho tanto para vocês. Tem que se saber se situar de modo coerente em toda a rede interdiscursiva. Lembra que eu falei que o enunciado é um elo numa cadeia, né? Quer dizer, parafraseando o Bakhtin, então o Fiorin está retomando isso. Né? A questão de que também os discursos, os enunciados, eles se relacionam com vários outros. Então eu tenho que saber me situar ali, eu tenho que, de certo modo, conhecer os outros, né? Conhecer as possibilidades e tal. E eu tenho que saber identificar o valor específico, o peso do dito, para ver o que eu uso, dentre as minhas opções, o que eu uso em cada caso. Não posso sair falando por falar, né? Identificar a situação em que eu estou falando e aqueles para quem eu estou falando. Então, essas são basicamente as habilidades. Eu tenho que... Vocês veem que tem habilidades enunciativas e habilidades, vamos dizer assim, formais, né? E... Então, uma das coisas que eu sempre insisto é a questão da correspondência. Eu até separo, meio assim como o pessoal de análise de discurso gosta de fazer, né? Correspondência, né? Quer dizer, para destacar o cor de respondente, né? Justamente para chamar a atenção para a questão da resposta, né? Quer dizer, que na verdade estou falando, mas falar já é nesse sentido, né? Ele vai responder, porque tu já está reagindo a enunciados ditos, está reagindo a novos enunciados possíveis, etc. Né? E aí a gente, né, pensando tradução em termos de Bakhtin, a gente instaura sentidos de maneira transcultural, né? Porque tem isso, é de uma cultura para outra, eu tenho que fazer isso. Quando eu traduzo textos, eu produzo discursos, então, em outra língua, a partir, né, de uma série de saberes que eu tenho que ter, nós já vimos, e, portanto, a gente se dedica para criar os mesmos efeitos, né? Os mesmos efeitos numa cultura que foram criados na outra cultura. Com a diferença, claro, com a correspondência de que lá criam-se efeitos na outra cultura, ou a partir da outra cultura, com o texto da outra cultura, e aqui eu vou tentar criar pelo menos os efeitos correspondentes a partir dessa cultura, né? Então há todo um trabalho aí, eu acho que isso torna perfeitamente claro o que o Bakhtin está falando da irrepetibilidade, da irredutibilidade das coisas ao mesmo, do fato de que tem sempre um novo, um outro, alguma coisa que vai surgindo, né? E daí o tradutor é interessante, porque ele, no fim, ele vai criar uma interação entre um autor de uma língua e leitores de outra língua diferente. Ele está aí no meio para fazer, né? Dele depende, na verdade, que esses dois interlocutores se encontrem. Do contrário, eles não vão se encontrar. E aí agora eu vou falar, por exemplo, de um exemplo específico. Eu traduzi um texto do Anthony Wall para a revista Bakhtiniana, né? Ele estava lá trabalhando Bakhtin e aplicando a questão da pintura, fazendo análise de pinturas. E eu traduzi, né, do inglês, então. E aí eu fiz o que eu falei no outro dia. Eu radicalizei minha ideia do tradutor como autor, né? E de traduzir, como dizer o mesmo a outros, né? E aí, a ideia é o seguinte: eu fiquei mais à vontade, no caso para traduzir o texto do Anthony Wall, porque eu já tinha sido intérprete dele. Só que eu tinha sido intérprete da seguinte maneira: eu cheguei lá, cheguei no lugar onde ele ia falar, eu ia ser intérprete dele, e em 10 minutos nós combinamos basicamente o que a gente ia fazer, aí eu recebi um texto. Ele tinha o texto também, né? Claro, ele foi falando, olhando o texto, falando, e eu, à medida que ele ia falando, eu ia traduzindo. Só que com uma diferença: eu tinha o texto escrito, mas ele não seguia exatamente o que estava escrito, e daí cada vez que ele ia falando, eu tinha que adaptar. No final, ele falou cerca de 30 minutos e eu falei 40, justamente porque eu tive que explicar coisas que estavam claras no texto original, escrito na minha frente, mas do jeito que ele estava falando naquele momento, criavam-se novos... ele dava novos indícios que não estavam no texto escrito e que eu, ouvindo, podia, então, fazer para ele, né? Eu tinha que, então, falar mais do que ele nesse sentido, né? Que eu estava tomando o lugar dele, né? E, claro, já ter um certo conhecimento, ter conversado com ele, ficado um tempo com ele lá durante o período e conversado em inglês com ele, etc., isso já tinha, claro, dá uma série de dados, né? Fica muito mais fácil de fazer. Pior é quando o autor que tu nunca viu, de repente tu encontra lá e tem que fazer, né?
Aí é uma série de coisas, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu tinha mais dados do que o texto em si. E é importante a gente ter mais dados do que o texto em si. E que há um grande risco também, e o fato de eu ter conhecimento de coisas dele, também envolve um risco, que eu posso pensar, eu já conheço, e aí não prestar atenção que pode haver nuances e variações que eu não conheço, e aí me atrapalhar tudo, né? Quer dizer, se eu procurar menos dados ao longo do trabalho, porque eu já conheço e me sinto no que me interessa, isso é bom. Mas aí tem um problema, eu tenho que redobrar o cuidado. Eu não posso, eu tenho que saber mais, procurar saber uma série de coisas, mas nunca saberei o suficiente para dizer, agora eu sei, fim de papo, Deus está resolvido. Então eu tenho que ter bastante cuidado. E daí, se conhecer uma série de coisas me ajuda a avançar, também me ajuda a pensar. É preciso evitar as armadilhas, é preciso não cair em certas coisas, né? Um tradutor que tem mais certeza do que dúvidas corre bastante risco, né? Ele tem que ter mais dúvida do que certeza, ele tem que duvidar de si próprio, ele tem que dizer, deixa eu prestar atenção aqui para ver se é isso mesmo, né? Opa! E aí, né, eu fiquei pensando que agora falam muito de localizar e tal, eu falei, mas a tradução é meio localizar em outro sentido. É interlocalizado e interlocalizador, porque ela já está ali a meio caminho. Eu acho que eu sempre insisto que a posição exotópica é por excelência, porque tu não é autor tu não é autor do primeiro texto e não é o único autor do segundo. Na verdade, eu traduzi o UOL passou a ter dois textos e eu um só. Ele tem o dele no original e tem a tradução que eu fiz, e eu só tenho a tradução. Então, quer dizer, na verdade, né? Porque eu ponho dois universos de sentido, então, para conversar, mas eu só estou em um, eu não estou no outro, não tô eu escrevendo lá na língua dele também, né? E daí, a fidelidade, né, vai se reduzir basicamente a não dizer sim quando o outro texto diz não, e também não há interferência, porque eu não vou alterar o texto, no sentido de alterar o discurso, de dizer dele uma coisa diferente do que tá tendo lá, né? Então, o tradutor também está sempre fazendo um diálogo interior e exterior, que acaba criando outra obra, né? E quando eu explico alguma coisa, ou ponho uma nota, eu estou colocando, estou introduzindo elementos, eu estou colocando um novo ponto de vista, né? Aqui leitor se destina essa nota. Eu dei o exemplo lá, mas pode ser que alguns leitores tenham dito, não havia necessidade, tudo bem, não preciso, não quero, tá? Né? E a tradução, portanto, é outra obra que deve bastante ao texto da língua, mas não apenas a ele, deve mais do que isso. Ela cria necessariamente outros diálogos, né? Porque o outro texto também, o texto original está num diálogo específico e a tradução está em outro diálogo. A gente tem que agir legitimamente, né, no sentido de interlocalizar o texto de tal maneira que o autor até se enriqueça, porque ele vai ser muito mais compreendido numa cultura que não é a dele do que seria se fosse a língua dele diretamente, né? Claro que se uma pessoa ler na sua língua vai perceber que é uma boa tradução. A pessoa consegue ler as duas, se for pegar o original, vai ser. Mas como em geral a gente se traduz para quem não lê a outra língua, então como a gente acaba traduzindo para leitores de uma língua e não da outra língua, a gente tem que pensar neles. Como ler aquele texto para ele ficar o mais próximo do que seria um texto em português, né? Ou seja, utilizar as possibilidades expressivas da língua, né? Então agora, né, retomando tanto as questões de tradução em geral, né, como uma questão do enunciado em Bakhtin, né, eu fiquei pensando o seguinte, que metaforicamente a tradução ela dá uma versão do original. Ela é uma versão do original, uma versão legítima, uma versão que respeita bastante esse original, mas ainda é uma versão, porque se a gente pedir a 3 tradutores que traduzam o mesmo texto, eles farão 3 versões diferentes, nunca vai ser igual, por mais que haja algumas coisas iguais. O tradutor, então, faz isso que eu estou dizendo, né? Ele cria, então, um outro original, um original da segunda língua, um original com 2 autores, né? Inclusive, eu traduzi Benguenu, um texto do Benguenu, e Benguenu fez um autógrafo para mim, para o meu coautor brasileiro, né? Isso é interessante, é uma maneira de reconhecer que essa tese está correta, né? Quer dizer, é um coautor, sim. É um autor porque só eu escrevi aquele texto, mas eu sou coautor
como tradutor, porque ele escreveu um texto original em que eu me baseei. Então o tradutor vai interlocalizar o autor e ele também se interlocaliza. Ele vai criar um diálogo polifônico peculiar quando ele coloca em contato tantas outras vozes dissidentes. Por que eu estou falando de vozes agora? Porque o autor original está dialogando com não sei quantas vozes quando ele escreve. Eu, ao traduzir, estarei dialogando também com várias vozes constitutivas. Ele talvez esteja fazendo intencionalmente de um jeito, né, mas sem... faz intencionalmente, mas sem tanta consciência quanto eu. Eu tenho que ter consciência, ele está aqui discutindo Marx e tal, eu tenho que ver o que ele está dizendo como descrição do que diz Marx, né, para ver se o que ele está dizendo corresponde a Marx, ao Marx que eu conheço, a voz do Marx que está em mim, mas não vou alterar a opinião dele. Se ele disser o contrário do que eu penso de Marx, eu vou aceitar, porque outra versão não significa impor uma interpretação específica e dizer que essa é mais legítima que a outra, né? E também outra coisa, né, interessante que a gente tem que considerar, que há vozes que a gente tem que se antecipar, que são vozes que só vão existir quando alguém for ler a tradução. Pode ser que alguém leia a tradução, pode ser, várias pessoas lerão a tradução, cada uma vai ler de uma maneira, sabe? Uma pessoa que já conhece o autor vai ler de um jeito, quem nunca ouviu vai ler de outro, quem gosta daqueles tópicos ou daquele autor vai fazer uma terceira leitura, quem está obrigado a ler na universidade, ou sei lá onde, né? Vai fazer outra leitura, e isso é o mais interessante, né? E aí um tradutor, na verdade, é uma espécie de maestro, né, cuja presença se faz sentir, e não tem como não se fazer sentir, é óbvio que um texto traduzido é um texto traduzido, né, a presença está lá, né, no todo da obra criada. Quer dizer, assim como o Bakhtin fala que o criador, ele cria o todo da obra criada. O autor, não precisa ser criador no sentido de obra literária, mas o criador, o autor, o enunciador também está presente no todo da obra, né, não é só em termos de estilo, mas em termos de tudo, da escolha, da abordagem, da escolha disso, da escolha daquilo, escolha de como organizar seu próprio texto, etc., né? E o autor está em como ele vai lidar com isso para que isso faça sentido. Em alguns casos, a gente traduzindo altera parágrafos, põe parágrafo maior, menor, sabe? Termina com voz passiva para poder fazer uma coesão que não tinha no original dessa mesma maneira, porque era necessário para nós. Às vezes, o original está em voz ativa, a gente põe uma voz passiva para o termo final da passiva chamar a atenção, né? Chamar a atenção, fazer a ligação, o leitor conseguir fazer a ligação do final de um período longo, grande e tal, complicado, para o outro seguinte, né? Então, essa inversão tem esse sentido. Isso é alterar o texto lá, mas não é alterar no sentido de fazer dizer outra coisa do que já estava sendo dito, né? Então, a gente é uma espécie de maestro, porque a gente tem que organizar essas vozes todas, esses instrumentos todos, para sair uma coisa harmoniosa, né? Eu costumo brincar que se a gente errar... Se eu errar uma palavra no começo do livro, eu vou errar até o fim do livro, porque pelo menos eu sou coerente, né? E muitas vezes aconteceu de eu usar uma palavra o tempo inteiro até o final do livro, e quando terminei, que voltei para ver o começo, fui revisar, dar uma olhada e tal, eu descobri que era melhor mudar a palavra, mas eu só pude descobrir depois de ter percorrido todo o livro, né? Ter feito tudo que tinha que fazer no livro, para então poder voltar, né? Então, eu vou reformular o que eu mesmo disse, que traduzir não é só dizer o mesmo a outros, e nem é só traduzir discurso. Traduzir é criar um novo discurso, e é também chamar, para criar esse novo discurso, eu não só digo o mesmo aos outros, mas eu também trago muitos outros para dizer o mesmo, né? Eu trago muitas outras coisas para dizer o mesmo, eu convoco outras vozes. Então, mais ou menos agora para concluir, né? Eu acho que vai dar um pouco mais de 40 minutos, é capaz de dar por volta de 50, né? Mais ou menos para concluir. O que a gente vê, né? Então, que o signo de Bakhtin é uma coisa complexa, porque o signo não envolve significado significante simplesmente. Isso é a parte dele no nível da língua, que gera uma coisa chamada significação, que é mais ou menos estável, embora se altere também, né? E de outro eu tenho a produção de sentido, e a produção de sentido ela acontece em enunciados, esses enunciados são irrepetíveis, porque a frase se repete, mas o enunciado de que ela é parte, não, né? E por isso, né, onde está a questão? O mais importante não é o produto da enunciação, mas o processo de enunciação. É esse processo de enunciação que é contextual, que envolve
um interlocutor, um local, um momento, formas de dizer, projeto enunciativo, etc., isso vai determinar essa complexidade. Ele não se repete porque o processo dele jamais se repete, porque cada enunciação é única, cada enunciação só tem ela como parâmetro. Mas todas elas têm em comum com as outras o fato de que gera um produto, que é o enunciado, e que é um produto que tem então, não estou no estúdio, né? Então, retomando essa é a ideia. O signo, então, é composto de duas partes, né? Claro, no nível da língua ele tem significado significante, que forma para lá que tinha significação, se a gente quiser manter assim. E no nível do enunciado, né? O enunciado é a unidade que a gente usa normalmente. Um texto traduzido a ser traduzido é um enunciado. O texto resultante dele também é um enunciado. E tudo depende da interlocução. Uma visão estática de tradução corresponde a uma visão estática da língua. Se a gente vira a língua como o sistema da língua, aquilo que está lá estabelecido em gramáticas e dicionários, a gente não vai poder entender tradução a não ser como texto, né? E se eu traduzir só o texto, eu vou gerar uma série de traduções ruins que tem por aí, né? Que, por exemplo, o Schopenhauer, que tem dois conceitos, querer viver e querer vida, né? Querer viver é o sentido de sobrevivência e querer vida é o que ele diz que é aquilo que recai sobre o ser humano. Quem quer vida é a espécie, não é o ser humano. O ser humano quer só sobreviver, né? E a espécie, com esse seu desejo de querer vida, põe as pessoas humanas como instrumentos para produzir mais seres, né? É a maneira como ele está dizendo. Não estou falando que isso é bom ou ruim, mas é interessante, né? Que na hora de traduzir não se viu que ele falava querer viver e querer vida. Algumas traduções depois devem ter corrigido isso, mas eu cheguei a ver no momento aí que querer vida e querer viver ficaram como se fosse a mesma coisa, só que não são a mesma coisa. Eles têm sentidos diferentes. A tradução de texto levou a esses erros, como tem outros erros em outras traduções, justamente porque não se pensava na questão de que é preciso ver o discurso. Quem está falando o quê? Pode estar criando um conceito novo, eu não posso procurar agora uma expressão qualquer numa língua para dizer a mesma coisa, né? E assim deixar de perceber a especificidade. Então, a coisa mais importante do tradutor, nessa concepção de tradução, é pensar justamente no caráter ímpar, singular e repetível de cada enunciado. Cada enunciado é uma cadeia, mas ele é parte de uma cadeia, é um elo de uma cadeia, mas ele é absolutamente diferente, embora ele remonte bastante ao passado e ele tem que se projetar para o futuro, tentando antecipar respostas, e se baseando na experiência passada de enunciações, ele é absolutamente único, ele não vai se repetir enquanto enunciado, embora a pessoa vá dizer a mesma coisa. Eu já falei desses assuntos várias vezes, eu nunca falei do mesmo jeito. A gente acaba não cumprindo certas coisas porque o momento da enunciação, o aqui e agora, o interlocutor, a própria ideia, o próprio fato de estar falando induz a pessoa a percorrer caminhos que ela não imaginava antes, né? E isso também é outra maneira de perceber como o enunciado é absolutamente único. Por isso, para um tradutor, nunca se pode perguntar simplesmente como é que se diz X em tal língua, sabe? Tem que sempre perguntar para o tradutor o seguinte: como é que se diz X em tal língua, no contexto tal, na situação tal, falando para interlocutores tais, a partir do autor tal, ou pelo menos a partir da cultura tal, da língua tal, etc. Eu preciso saber desses dados todos, eu preciso saber, o tradutor tem que ter plena consciência de que nós somos todos prisioneiros do contexto. Sem o contexto, aquilo que a gente diz, na verdade, é meio incompreensível. Se a gente não souber nada do contexto, a gente vai entender uma série de coisas em geral, mas não vai perceber algumas outras que talvez nos dificulte bastante a compreensão. Claro que tu pode entender o texto terra a terra e tal, mas é diferente olhar um texto e dizer, olha, aqui Bakhtin está discutindo coisas que Heidegger e Sartre falaram, e simplesmente dizer, Bakhtin está dizendo isso. Quando eu digo só Bakhtin está dizendo isso, na verdade eu não entendi muita coisa, eu só vi uma afirmação ali, mas eu não consegui saber o que está em jogo. Então, basicamente, para encerrar agora, ver se eu encerro em 30 minutos,
de fato, Bakhtin dá enseja que se diga, a gente traduz discursos dirigindo-se a pessoas diferentes, portanto, e por isso que a gente diz o mesmo, entre aspas, a outros. Quando a gente diz, a gente já mudou, embora tenha respeitado esse mesmo. Obrigado.